E o nosso assunto agora é a governança ambiental, social e corporativa. O tema tem ganho muito espaço entre organizações que têm projetos de expansão, abertura ao mercado e internacionalização. Para falar sobre esse assunto, converso agora com a advogada Ana Faraculami. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda ao Bom Dia Produtor. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho do tema. Ana, eu queria que você começasse para a gente explicando, sobre essa sigla, o significado dela, a origem, como que foi direcionado tudo isso. Joia, ESG é uma sigla do inglês, que significa Environmental, Social and Governance, basicamente ambiental, social e governança, e representa três pilares que passaram a ser muito importantes à medida em que houve todo um movimento nas organizações, não só para voltado à ideia de retorno aos acionistas, que é o que toda empresa quer, né, como objetivo final, mas também de retorno à sociedade e como que a empresa tem um papel importante na sociedade no qual ela está inserida. Então, o environmental, né, o ambiental seria compromisso com algumas pautas ambientais, e normalmente as pessoas associam isso a crédito de carbono, por exemplo, mas existem outras iniciativas que podem ser implementadas no sentido de confirmar esse compromisso. O social é o posicionamento dentro da comunidade na qual a empresa está primando por criar empregos e também buscando iniciativas sociais dentro da organização, principalmente diversidade e inclusão. E, finalmente, a governança é uma estrutura que não tenha poder centralizado, então que você tenha um poder distribuído entre as pessoas de modo que você não dependa de pessoas, mas sim tenha uma estrutura orgânica que possa ser autossustentável. Basicamente seria esse a origem, né, do ESG, que é uma pauta que hoje está sendo extremamente comentada, mas é muito recente, aqui no Brasil principalmente, e o significado da sigla. Seria possível buscar um alinhamento com a pauta ESG sem precisar começar por algo que demande uma maior complexidade, como a implantação de um programa de compliance, a estruturação de um conselho ou até a criação de uma ferramenta de crédito de carbono? Com certeza. Na verdade, todas as sugestões que você deu, todas as possibilidades que você deu de ESG, elas já são um pouco mais avançadas, né? Faz muito mais sentido você estruturar um conselho, você ter um programa de compliance implementado na sua organização. A busca pelo crédito de carbono é algo paralelo, seria possível você fazer de largada, mas tem um custo um pouco mais elevado, né? Um custo agregado um pouco mais elevado. Então, a gente sempre sugere às organizações que querem implementar pautas de social e ambiental, principalmente, que comecem dentro de casa, então com projetos de reciclagem, com projetos de horta coletiva, com projetos voltados à igualdade no ambiente de trabalho, por exemplo, recrutamento às cegas, sem que haja um direcionamento do recrutamento a partir de gênero, incorporação de pessoas com necessidades especiais na estrutura da empresa para atividades administrativas. São todas iniciativas de baixo custo e que podem ser agregadas à rotina da empresa sem que haja um impacto muito grande na estrutura dela. Depois que essas campanhas são implementadas e que você compromete as pessoas com a pauta ESG, aí você pode passar para as outras etapas, que a minha sugestão seria, então, a implantação de um programa de compliance com uma estruturação orgânica. Você não precisa ter um conselho para que você tenha governança corporativa, né? Você só precisa ter uma estrutura, um organograma bem estruturado, top-down, e com todas as pessoas tendo muita consciência de qual é o seu papel dentro da organização. Isso também é um esforço que você pode começar a implementar de largada, com o seu jurídico, com uma consultoria especializada em societário ou em ESG, e que teria um custo muito baixo para a organização e já estariam trazendo ela para dentro da pauta ESG. Agora, o aspecto menos enfatizado é o S, o social, que indica aí a importância de promoções de pautas que revertam em benefício à comunidade em que esta vem inserida, as empresas em valores aos colaboradores, é isso mesmo? Como que está dentro dessa questão? É bem importante a tua colocação, porque de fato as pessoas às vezes esquecem do S e do ESG, e eu sempre falo que é muito comum quando a gente fala de ESG com as pessoas, elas associarem automaticamente a questão ambiental e especificamente a questão do crédito de carbono, quando se trata de uma pauta muito mais extensa, muito mais complexa e que dá muito mais oportunidade para a organização. Porém, a governança acaba sendo a segunda colocada, né, a medalha de prata,
porque toda organização entende que ter uma estrutura orgânica reverte em benefício dos acionistas. Então é algo que acontece naturalmente nas organizações, não é algo que precisa ser tão pensado. E é interessante porque a pauta social talvez seja uma das mais fáceis e menos custosas de implementar, para você ter essa aderência ao tema e à pauta ESG, e de fato as pessoas não têm talvez essa preocupação. Porém, existem organizações muito focadas na pauta social. A gente trabalha, por exemplo, para uma empresa do setor de energia que recentemente fez uma sala de amamentação dentro do ambiente corporativo e tem uma campanha dar para mulheres durante o período de licença, inclusive promoções, as mulheres têm sido promovidas durante o período de licença maternidade, que é mais extenso que o período de licença normal. Todas essas são pautas sociais que agregam um valor gigantesco, que fazem o colaborador se sentir extremamente pensado, ou seja, melhora a performance do colaborador no ambiente de trabalho e tem um custo muito baixo para as organizações. Então, o S do ESG é uma pauta sensacional para ser desenvolvida em primeiro lugar, porque ela vai estar atendendo a necessidade do que é mais importante na empresa, que é o time, que é justamente quem é a força motriz para fazer a organização rodar. Agora, existem algumas iniciativas aí que podem ser conduzidas tanto no campo, diversidade, inclusão, tema e matriz dos objetivos, dos objetos, né, de desenvolvimento sustentável na igualdade de gênero e também na redução dessas desigualdades? Com certeza. As ODS, que são uma iniciativa da ONU, elas são muito associadas ao tema ESG. E a ODS número 5, eu acho que é a diversidade e inclusão, é uma das mais sustentadas globalmente no sentido de implementação de práticas ESG. No campo é interessante porque a gente sempre associa a atividade de campo a uma atividade, preponderantemente masculina. Então a incorporação de mulheres, principalmente em cargos importantes dentro da estrutura da organização, são confirmações da pauta ESG e estariam também atendendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, as ODS da ONU, com alguma facilidade, né? Basicamente, você teria que pegar mulheres que estão na sua cadeia, na sua estrutura e que já têm uma maturidade que possam ser incorporadas em cargos de liderança, incorporar mulheres em atividades que talvez sejam preponderantemente de homens, principalmente engenheiras. Então, a gente vê algumas organizações, por exemplo, de construção civil e engenharia, para as quais a gente teve a experiência de trabalhar, que elas fazem campanhas, por exemplo, de patrocínio a jovens que querem ser engenheiras, então fazem toda a preparação dessa jovem para vir para o mercado de trabalho. Isso seria uma coisa que teria um fit perfeito com o agronegócio, né? Você poderia fazer um exercício muito semelhante às grandes empresas do agro, que têm essa preocupação, e como você falou no início da entrevista, por que isso agrega valor, né? Não se trata só da entrega. A entrega é maravilhosa, é muito legal, e é o resultado mais bonito do ESG. Mas, acima de tudo, a pauta ESG, a cada dia que passa, vai se tornar mais uma exigência de grandes corporações por conta de cadeia de fornecimento. Então, na Europa, por exemplo, tem uma lei nova que deve sair até o final do primeiro semestre desse ano, que exige que todas as empresas tenham rastreamento de matéria-prima. Ou seja, as empresas brasileiras que exportam para a Europa já vão ser impactadas por essa normativa nova. E a implantação de esforços de ESG neutraliza a dificuldade, né? Faz com que você consiga aderir a essa norma e todas as outras que vão surgir em decorrência dela, porque a gente sempre vê que a Europa é precursora no tema de ESG e tudo que vem de lá acaba se espalhando para o resto do mundo. Esses são alguns países da Ásia que têm alguns parâmetros de governança corporativa e ética nos negócios diferentes, pelo perfil do país, mas Europa e as Américas é quase um processo orgânico e um fluxo que acontece naturalmente. Então isso deve vir para cá muito em breve. Por isso que começar a se adaptar tanto para as empresas que já estão no mercado estrangeiro, quanto para aquelas que têm a intenção de estar no mercado estrangeiro, eu acho que é uma preocupação bem bacana de planejamento estratégico. E todos esses esforços que eu listei e exemplifiquei já trazem um fit para a pauta ESG. Olha, agora um ponto bastante interessante é a relação, né, do tema Fome Zero com a agricultura sustentável. Existe um diálogo com o S do ESG? Com certeza, com o S e com o E, na verdade, né? Porque toda vez que você fala de sustentabilidade, você está falando de ambiental, você está falando de uma agricultura sustentável, uma agricultura autogerida e que tem um impacto menor para o meio ambiente, para a comunidade na qual ela está inserida. Então, todos os projetos Fome Zero vão ter fit com 2 pontos do ESG. Aí o valor, né, agregado de você ter esse tipo de iniciativa na sua organização.
Bom, a gente vai caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria, Ana, que você fizesse para a gente uma avaliação geral sobre a governança ambiental, social e corporativa. Surpreendentemente, no Brasil já existe uma preocupação bem importante. Então, os últimos relatórios publicados por grandes organizações que fazem pesquisa empírica quanto à aderência a temas de ESG mostram que o Brasil já tem desenvolvido uma preocupação bem estruturada com pautas ESG. E o Brasil não teria como ser diferente, porque é um país que tem uma agricultura pujante, que tem uma pecuária pujante, que tem uma economia muito rica. Então, grandes corporações vão querer fazer negócio com o Brasil ou vão precisar fazer negócio com o Brasil, porque a gente tem muita matéria-prima, a gente tem muito insumo, né, para grandes países, para poder alimentar as pessoas do resto do mundo. E vocês que são do agro sabem disso melhor do que ninguém. Então, eu acho que é um caminho sem volta e que os empresários do ramo do agronegócio já têm se preocupado com isso de uma maneira bem importante. Eu acho que a minha ideia aqui é mais fomentar a importância do tema para aqueles que ainda não foram despertados, né? Que ainda não viram nisso algo importante, tanto em termos de sustentabilidade quanto de crescimento. E é uma oportunidade de crescimento para aquelas empresas que têm o interesse de se inserirem no mercado internacional e, acima de tudo, no mercado nacional também terem um impacto positivo reputacional da marca delas e do posicionamento delas de mercado. Eu acho que o ESG veio para ficar, é um tema que, por mais que a gente está ouvindo mais agora, e é engraçado, todas as reuniões que a gente entra com CEOs e fala do tema ESG, já está na pauta de todos eles, já está no radar de todos eles, porque em grupos de gestores, esse é um tema que tem sido muito discutido. Né? Então, eu acho que é uma questão de tempo, e as empresas que não se ajustarem, que não buscarem se encaminhar para uma estrutura um pouco mais ESG, podem acabar ficando para trás. Tá certo, Ana, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Eu que agradeço. Ótimo Muito dia obrigada pra a você. vocês. Obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. igualmente. Tchau, tchau.